Olá, meus amados irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos vocês através da abertura de mais uma lição na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por preparar lições muito especiais para o sustento de nossa fé a cada dia de nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, continue nos dirigindo, sustentando a nossa fé, de forma que tenhamos de Ti a bênção para prosseguirmos na jornada rumo à vitória de todos nós, juntamente com Teu Filho amado. Que naquele grande dia, no pódio da vitória, possamos sermos todos pela Tua graça coroados com a coroa da vida eterna. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, a condição humana. Romanos capítulo 3, verso 23. Praticamente uma lamentável sentença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A sentença para o pecado, para quem quer insistir no pecado, é sem volta. Por outro lado, a sentença para aqueles que aceitam a graça de Deus, a glória de Deus, não há sofrimento algum, não há prisão, mas verdadeiramente é a nossa salvação. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 17, e observamos o verso 1 e o verso 2, vimos ali num prisma escatológico, por se tratar de um anjo que tinha 7 taças, que ainda está à frente dos nossos dias, as últimas pragas, veio falar com o profeta e mostrou o grande problema que esse planeta tem enfrentado. O vinho da meretriz babilônica. Que o capítulo 17 de Apocalipse trata de forma tão exaustiva e tão clara. Mas Cristo nos liberta desse vinho. Nos restaura, nos restabelece do vinho da meretriz apocalíptica, que todos sobre a face da terra se contaminaram com ele. O que precisamos de nos cuidarmos é justamente para não haver recaídas. Mas se assim mesmo ainda houver, Ele é o autor e o consumador de nossa salvação e de nossa fé. Quanto mais focados andarmos, trilharmos em Cristo, olhando para Ele, menos tropeçaremos e jamais nos perderemos. Mas se a nossa conduta, a nossa humanidade, nos fizer tirar o foco, por instantes que seja, não custa nada olhar para Ele, que Ele não tira o olho da gente. Em momento algum. E basta querermos. A mão dele está sempre estendida para mim e para você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A escolha é nossa. A condição humana é incontestável diante dessa circunstância. Mas a escolha é nossa. Segundo tema, o poder de Deus. Analisando Romanos 1, 16 e 17, temos o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé.
Interessante. Por que será essa afirmação de Paulo, primeiro do judeu, depois também do grego? Mas por que primeiro do judeu? Analisemos o contexto, o prisma, em que iniciou a pregação do Evangelho, se por acaso não foi dentro do período da oportunidade profética para os judeus como povo de Deus. Ano 31, quando Jesus morre no Calvário e apresenta de forma absoluta o plano da redenção, sem erros, perfeito, que o véu do santuário rasga de cima e embaixo, oficializando, estabelecendo a era do cristianismo como nunca antes, diante de todo o universo. Aqueles ali, 12 apóstolos judeus, foram os comissionados de iniciar primeiro em Jerusalém, Samaria, mas depois iria até os confins da terra. Mas uma ilustração muito curiosa de Paulo aqui, já tinha encerrado o período para os judeus, porque ele ainda insistia em priorizar o trabalho aqui para os judeus. Irmãos, o sangue ainda estava quente. A história do Calvário estava fresquinha ainda. A pele de pessoas, de judeus que tinham apostatado, ainda se queimavam pela história do Calvário e pela verdade que Paulo pregava ali. E por isso, ele insistiu em bater nessa tecla. E isso é uma lição para nós também. As pessoas que estão às vezes dentro da igreja, está faltando só um mosquitinho bater na testa para largar a igreja. Porque ele acha que lá dentro está tudo perdido. E no entanto lá é a casa de Deus, é a UTI. Fora de lá é muito pior. Se com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Ninguém falou na Bíblia, em momento algum, que a igreja é o céu. Muito pelo contrário. Fé, para se consagrar numa fé de fato, não existe fé sem renúncia. Fé sem renúncia é uma perdição. É uma ilusão que leva a uma vida de mentira e hipocrisia, tanto dentro quanto fora da igreja. Por isso, ele chamou a atenção primeiro do judeu, que serve de aplicação para nós também, com os nossos que estão fracos na fé já, ou quem sabe abandonando a fé, ou abandonaram há pouco tempo, ou que ainda tem abandonado há muito tempo, mas o coração ainda ferve, a pele ainda queima pelas chamas da verdade. E alguém que conhece a verdade e está passando por isso, é muito fácil ela poder voltar. Não tem distância, não tem profundidade que alguém possa ter ido, que Deus não o cure, não o perdoe e não o restabeleça. A salvação é para todos nós e também para os gregos, como a segunda resposta, representando as ovelhas novas, que não têm ainda aquele conhecimento profundo da verdade, mas que também incorporam o grande rebanho do Senhor de todos os tempos, aquela multidão incontável que marchará para dentro dos portais da cidade santa. O poder de Deus é o grande fato em toda essa questão, que ele, sim, esse nos salva. O poder de Deus salva a qualquer um, desde que queira ser salvo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Isso é o que importa. E o resto é resto. Terceiro tema, todos pecaram. Isso é o que nós já vimos na abertura da lição, no verso 23 de Romanos 3. Mas é interessante observarmos o verso seguinte, o verso 24, que diz que todos não só pecaram, mas estão destituídos da glória de Deus, sendo, portanto, justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Que coisa mais linda. Realmente,
Esse paradoxo é fantástico. De um lado, todos estão destituídos e perdidos. Mas por outro lado, a graça está aí à nossa disposição para nos perdoar e nos restabelecer, nos converter e nos conduzir na salvação absoluta, nos tornando membros do corpo eterno que Deus criou. A nossa raça deixou de ser uma raça pura numa antiguidade longínqua, porque optaram pelo pecado, se tornaram raça caída de livre e espontânea vontade, se agregando a outros rebeldes que já tinham caído assim. Mas hoje, depois de um sacrifício magnífico lá no Calvário, foi apresentado tanto por pessoas que andaram com ele, com esse Deus maravilhoso, como por quantos na história da humanidade, que podemos fazer parte de um povo escolhido, de uma raça eleita, um povo separado, um rebanho, um só pastor, um só batismo, um só Senhor. E em muito breve, pela graça dele, ao fazermos parte, ao aceitarmos fazer parte dessa raça eleita, seremos revestidos pela redenção, voltando a fazer parte de uma raça pura. Todos pecaram, mas todos podem ser redimidos. Pense nisso, amado irmão. A decisão é sua, a escolha é sua. Não vale a pena demorar nessa decisão. Quarto tema, progresso. Aqui temos Romanos capítulo 1, verso 22 ao 32. Eu considero esse texto um dos textos mais bombásticos nas Escrituras Sagradas contra o famigerado progresso ensinado por tantos e tantas épocas diferentes da história da humanidade. Progresso esse que levou o mundo antediluviano a ser ceifado, que levou Sodoma e Gomorra a serem ceifadas, e que vai levar o velho mundo do mesmo jeito dos nossos dias, em nome desse progresso pervertido. Dentre muitos segmentos da nossa sociedade, tem Satanás inflamando as mais vis paixões da raça caída, de todos os tempos, de todas as épocas, o que sobrou dela, o que resta dela em plena atividade pecaminosa. Ele tem instigado essas vis paixões para que a humanidade possa se tornar um cemitério vivo em sua condição emocional, social, moral e espiritual. Hoje em dia, tem se falado muito, em nome desse progresso, em ideologia de gênero humano. Mas, segundo o presidente da Associação Americana de Pediatras e o chefe de psiquiatria da Universidade de Johns Hopkins, Estados Unidos da América, nós, humanos, não nascemos com gênero, e sim com sexo definido. Ou seja, sexo biológico definido. Homem ou mulher, macho ou fêmea. Ninguém nasce com gênero, e sim com sexo biológico definido. Transtornos são doenças que, buscando a ajuda e principalmente o amor de pais, mestres e especialistas em certos casos da área de saúde, será muito bem-vindo. Especialmente pessoas que agregam a chama da palavra no coração, no exercício de suas profissões. Mas jamais esses transtornos constituem terceiro sexo. Como diz esses
especialistas na área, todos nascem com sexo biológico definido. Gênero é só na gramática. Um sapato pertence ao gênero masculino, uma cadeira pertence ao gênero feminino. Mas homem e mulher não é gênero. Na biologia, na criação de Deus, tanto o homem quanto animais é macho e fêmea. Assim Deus os fez, macho e fêmea, homem e mulher. Tanto no reino animal quanto no reino humano. Quando as crianças começam, às vezes, a ficar meio confusas, algumas delas, quanto a esse tema, quanto a essa questão, eu gostaria de deixar aqui 2 textos bíblicos bem sugestivos para serem meditados por pais e mestres sobre essa questão. Lucas 17:2 e Mateus 18:6. Ali Jesus dá uma explicação muito simples para qualquer mortal que tem consciência do que é certo e do que é errado, que não precisa de nenhum psiquiatra e nenhum psicólogo para saber disso, porque está inerente dentro de cada um de nós o senso da verdade. Qualquer um que tem noção sobre qualquer desses pequeninos a se escandalizar, melhor lhe fora pendurar a pedra da mão no pescoço e se lançar ao mar. Os adultos têm obrigação de ajudar as crianças a desembaraçar as suas confusões. E nós temos como fonte absoluta de orientação a palavra de Deus. E não essa baboseira imoral, pervertida, de pessoas que perderam o rumo completo da luz e da salvação e estão mergulhados na perversão, que felizmente Cristo morreu por eles também. Que não faz mais do que a obrigação de refletir no que está ouvindo e no que está escrito na palavra de Deus e mudar antes que seja tarde demais. E se encaixar no perfil bíblico da criação, macho e fêmea. E jamais tentar influenciar a outros com tamanhas perversões que custará muito caro quando o Senhor voltar. E isso, para não dizer, os que pagam em vida. E não é à toa que o índice de depressão, de suicídios é muito grande nesse meio de pessoas que se envolvem com esse tipo de confusão sobre a sua própria sexualidade e a sua conduta de vida sexual. Em nome desse maldito progresso, tem aí literaturas, escolas, querendo ser instrumentos vivos na mão de Satanás, infernizando a cabeça de crianças, atraindo nada mais, nada menos do que enormes pedras de moinho para a própria cabeça, para o próprio pescoço. E mar, para tanto presunto, é o que não falta nesse mundo. Só que será um mar de fogo e enxofre, que consumirá com Satanás e seus anjos e todos esses que têm preferência de formarem verdadeiras aberrações diante do céu e da terra, diante de Deus e diante dos homens. Lembre-se, Jesus morreu por todos e ninguém foi tão fundo que ele não venha perdoar. O único pecado imperdoável é quando a pessoa mesma não quer mais e pecou absolutamente contra o Espírito Santo. Ela não sente vontade de ser salva. Mas enquanto nós sentimos vontade de ser salvos, pode ter certeza absoluta que os efeitos do Calvário nos alcançará. O nosso preço, a nossa fiança é garantida. E podemos, para a honra e glória de Deus, nos incluirmos como membros dos cidadãos do reino eterno, aqui, hoje e agora. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Não deixe que o vinho da grande meretriz traga mais confusão para a sua cabeça e dos que te cercam, além do que o mundo já oferece. A palavra ela é absolutamente clara
sobre esse assunto. Reflitam nesse texto de Romanos, capítulo 1, verso 22 ao 32. Quinto tema. O que os judeus e gentios têm em comum? Analisando Romanos 2, 1 a 3 e 17 a 24, não fica dúvida. Em comum, nós temos a perdição e condenação natural no juízo de Deus, desde que hajamos por conta própria na conduta de nossa jornada. Mas se por outro lado olharmos para o nosso autor e consumador de nossa fé, nós temos em comum, todos, sem igual, sem diferença nenhuma, a salvação. Porque ela foi garantida pelo projeto do Calvário, o plano da redenção perfeito, que nos dá uma veste nova, branca, cobrindo a imundícia das nossas tendências naturais e nos transformando em pessoas dignas de participarmos das bodas do Cordeiro. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E o Senhor, Ele é tão amoroso conosco, que Ele nos chama por amor. E quando não ouvimos, ficamos dando trabalho para Ele, Ele acaba nos chamando pela dor. E como é duro! Mas se estamos vivos, é porque ainda tem jeito. E podemos ainda ser salvos. Não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar agora. Pense nisso, querido irmão. Pense nisso, querida irmã. Amanhã pode ser muito tarde. Sexto tema, o Evangelho e o arrependimento. Analisando Romanos, capítulo 2, do verso 4 até o verso 10, nós podemos concluir o seguinte: ignorar o desejo divino, a vontade de Deus de nos salvar, nos leva a um sacrifício inútil em nossa vida. Perderemos a salvação, perderemos a vida de graça. Porque a nossa vida é rápida como um orvalho. Os raios do sol batem naquela gota que desceu da pétala, antes dela bater no chão ela seca. Assim é a nossa vida, na ótica da eternidade. E o que aproveitou? Tanto prazer, tanto mundanismo, tanta libertinagem em nome de liberdade, para no final perder a salvação. Que isso pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, nós vimos um quadro típico desse acontecimento. Quantos ali dentro caracterizados com frieza e com mornidão, que o próprio Deus está a ponto de vomitar da boca, porque não consegue sair desses dois estágios perdidos de condição religiosa. Mas tem o primeiro estágio que está lá dentro, que é o quente. Por que tem que ser morno ou frio? Por que não nos aquecemos pelas chamas da verdade? E por escolhas sensatas na jornada que nos conduz rumo à Canaã celestial. E ninguém deve ir sozinho, diga-se de passagem, porque temos uma comissão, a missão do ID, que o mundo ao nosso redor devemos sempre, ao caminharmos, estarmos convidando as pessoas para os pés de Cristo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, ignorância voluntária é fatal. Eu queria citar um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 346, que diz o seguinte: foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. Jamais o vício ergueu a cabeça disforme com tal ousadia como faz agora. Olha o tempo que ela falou isso, hein? O povo parece estar entorpecido
e os amantes da virtude e da verdadeira piedade se acham quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que fosse assim, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando seu aparecimento não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Que coisa horrível. Já pensou, meu querido irmão? Que Deus abençoe a mim e a você. Que o que temos de verdade na mão e no coração, o que a nossa mente já estudou sobre a verdade e o que a nossa vida já nos ensinou a nosso redor, com a idade que temos, independente dela, de cada um de nós, que seja suficiente para termos uma escolha absoluta pela fé em Cristo, em estar com Ele para sempre e não abrir mão da salvação em momento algum. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, e supra-nos, Senhor, com conhecimento da Tua palavra, como palavras vivas em nosso coração e em nossas escolhas, para que naquele grande dia, nenhum de nós em nossos lares representados venha a faltar dentre aqueles que serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, e dentre aqueles que serão ressuscitados para o encontro com o Senhor nos ares. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quebra minha